Bento Gonçalves é um município do Rio Grande do Sul, pertencente à Serra Gaúcha. Já foi chamado de Cruzadinha e também de Colônia Santa Isabel. A cidade foi se constituindo na Colônia Dona Isabel, distrito de Montenegro, até 1890. Quem povoava a região eram os indígenas da tradição caingangue, principalmente nas margens do Rio das Antas, desalojados pelos bugreiros para dar espaço à colonização europeia no final do século XIX. A maioria italiana da região de Vêneto. Sua economia se baseia na produção de uva e vinho, turismo e setor moveleiro. O nome é uma homenagem ao líder da Revolução Farroupilha, Bento Gonçalves da Silva. Bento Gonçalves tem atrativos como o Vale dos Vinhedos, o Passeio de Maria Fumaça, a Rota dos Caminhos de Pedra, as vinícolas e atrações históricas. A Igreja de São Bento, que é uma homenagem aos italianos, sendo o formato de pipa, foi construído em 1980. E o Pipa Pórtico, que fica na entrada, o monumento que homenageia os imigrantes e muitas outras atrações. O nosso passeio foi na Vinícola Aurora. A Vinícola Aurora é a maior vinícola do Brasil. Em 1875, quando chegam os imigrantes vindos do norte da Itália, a Serra Gaúcha, no sul do Brasil, onde encontraram o clima e também paisagens semelhantes à de seu país de origem. A arte da vitinicultura foi retomada, pois os imigrantes lhes trouxeram a sua cultura europeia. E em 1931, 16 famílias de produtores de uva de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, reúnem-se e lançam a pedra fundamental da Cooperativa Vinícola Aurora. Um ano depois, a produção já contabilizava 317 mil quilos de uva. Hoje, a Vinícola Aurora orgulha-se por seu vinho de qualidade, reconhecido e premiado, sendo a maior do Brasil. A Vinícola Aurora tem unidades em Bento Gonçalves e também em Pinto Bandeira. A produção contempla vinhos, espumantes, sucos de uva, uvas integrais e coolers. São 3.000 hectares de vinhedo. A Aurora Reserva Merlot e a Aurora Espumante Mascotel são exemplos de vinhos premiados. Você sabe por que a vinícola é chamada de Aurora? Conta-se que em 1931, as irmãs gêmeas Aurora e Elba todos os dias levavam almoço ao pai pedreiro, Luigi Cal, que construía um pavilhão para a uva, que era o depósito da futura cooperativa, onde todos trabalhavam em mutirão. As meninas despertaram a afeição dos colonos, servindo de inspiração para a denominação à associação. Alba ou Aurora? Eis a dúvida. Optando então por Aurora. A visitação tradicional, ela acontece todos os dias na matriz da Vinícola Aurora, que fica no centro de Bento Gonçalves. A visita é gratuita, porém requer um agendamento prévio. É possível conhecer um pouco do interior da vinícola, os produtos e a produção dos vinhos e finalizando com uma degustação e também a possibilidade de adquirir alguns produtos para compra. Hoje o nosso passeio será pela Vinícola Aurora, em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. Para seguir, nós temos o nosso piso que é industrial, então ele contém ondulações e ele pode estar molhado, peço que curem, ralos, canaletas e mangueiras. Evitem se dispersar, porque vocês estão em muitos e a nossa vinícola está em atividade e não é autorizada a circulação de pessoas desautorizadas e sozinhas. Nosso percurso ele é monitorado por câmeras de segurança, mas vocês podem ficar à vontade para fotografar e filmar durante todos os setores, pois é permitido. Nós desceremos 2 lances de escada. Alguém necessita do auxílio do elevador? Não? Ninguém precisa? Tá. Então nós vamos descer. Tomarei a frente de vocês e peço que desçam com cuidado, tá bom?
Todos aqui? Então vamos lá. Aqui é o nosso setor mais tecnológico, tá? Então aqui a gente tem os nossos tanques de aço inox. Eles estão sendo implantados desde a década de 90, quando o setor vitivinícola começou a se modernizar. Aqui nós temos tanques de 5.000 litros e 10.000 litros. Eles fazem todo o processo de fermentação alcoólica. A Aurora ela tem 1.100 famílias associadas, como eu falei para vocês ali em cima. Então essas famílias elas são responsáveis por todo o cultivo da uva durante todo o período do ano. E nos períodos de safra, de janeiro, fevereiro e março, eles fazem toda a sua colheita ali para a nossa vinícola. Então, as uvas chegam em caixas plásticas de 20 quilos e pelo sistema BINS são caixas de 400 quilos, um pouco maiores. A Aurora ela recebe em torno de 80 milhões de quilos de uva, o que nos resulta em 70 milhões de litros. Eles são distribuídos em 3 parques industriais. Essa aqui é a unidade matriz que vocês vão visitar hoje, onde a gente elabora vinhos finos e espumantes. A nossa segunda unidade, que fica no centro da cidade, onde nós elaboramos sucos de uva Aurora, o brandy, que é o nosso conhaque, e também a grapa, que eu vou falar um pouquinho depois para vocês. Temos também a terceira unidade no Vale dos Vinhedos. Ela foi inaugurada em 2019, onde a gente elabora lá mais sucos de uva e vinhos de mesa, como sangue de boi e caldo wine. Quando as uvas elas chegam aqui pelos nossos associados, elas são descarregadas, elas são pesadas e avaliadas, e depois elas caem no lagar, que é semelhante a um funil bem grande. Depois elas passam para a desenlaçadeira, que é uma máquina responsável para separar a baga, que é o nosso grão, do engaço, que é o caminho da uva. O grão a gente separa em tintas e brancas, e o caminho a gente manda para uma empresa credenciada que transforma em adubo orgânico ou em ração animal. Uvas brancas, então, elas passam pela prensa pneumática, onde elas sofrem uma leve prensagem para que a gente extraia apenas o líquido que nós chamamos de mosto. Aqui eles fermentam, então, em torno de 14 a 16 graus por 12 dias. Uvas tintas, então, a gente separa líquido, casca e semente. Elas sofrem uma leve prensagem para que a gente rompa a casca da uva, para que a gente possa passar tanino e estrutura e corpo para o nosso vinho. Vinho tinto fermenta em temperaturas de 24 e 28 graus por 8 dias. Aqui acontece toda a fermentação. Em cima vocês podem notar que nós temos uma pequena porta. Essa pequena porta nós adicionamos a levedura. A levedura é parecido com o fermento do pão biológico. A levedura sobrevive de açúcar, então todo o açúcar que a nossa uva solta dentro do tanque vai se transformar em álcool, gás carbônico e calor. O calor é controlado pelas cintas térmicas que vocês veem ao redor. Dentro tem uma solução hidroalcoólica de água e álcool. O gás carbônico nós apenas não temos se for um espumante, senão nós liberamos. E também, falando bem rápido, vocês têm um pouco de tempo. Então, acontece isso, controlamos as temperaturas pelas cintas térmicas. Após isso, se eles são vinhos jovens, envasamos e mandamos para o mercado. Senão, eles passam pelas barricas de carvalho. Aqui, nós temos os nossos vinhos, tá? Então, são os nossos tanques também de concreto. Eles também fermentam e também fazem a parte do armazenamento. Eles comportam em torno de 1.100 litros. A gente tem 4 unidades e eles estão em período de teste aqui na nossa vinícola. A Aurora recebe em torno de 60 variedades de uva. Atrás de vocês nós temos as principais. Então, Cabernet Sauvignon até a Moscato são as finas, uvas viníferas, elas são de origem europeia e nós elaboramos vinhos finos e espumantes. A nossa última uva, Isabel, é uma uva mais comum, mais doce também. Ela é da família Vinis Labrusca, de origem americana, e nós elaboramos sucos de uva e vinhos de mesa. Passaremos para o próximo setor, onde temos tanques de 35 a 102 mil litros. Tá bom? Alguma dúvida desse setor? Não?
aqui? Sim? Eu não falei para vocês ali, mas vocês notaram que a gente tem 2 tanques congelados, né? Então ali está passando pelo processo de estabilização. A estabilização é natureza durante 30 dias em temperaturas de -3. A gente faz isso para que as partículas grosseiras ficando no fundo do nosso tanque. Não sei se vocês já viram a lavoura do suco de uva. Elas decantem para o fundo para que a gente filtre o vinho para que não fique com essas partículas grosseiras do suco. Então, aqui nós temos os nossos visuais. A Aurora trabalha com as comerciais e mais de 200 rótulos. Aqui nós temos os nossos sucos. Suco de uva tinto, que é o chefe da nossa vinícola. O branco um pouco mais leve e mais doce no paladar. Nas embalagens de Tetra Pak e também na latinha com adição de gás. Suco orgânico, não tem defensivo agrícola. Casa de dentro, um pouco mais denso no paladar. Diferente entre casa de dentro e suco Aurora, a Aurora é envasada dependendo da demanda do mercado. Casa de dentro não, suco pronto envasamos na garrafa. Sangue de boi, vocês conhecem o sangue de boi? Sim. Ele é da Aurora, então a gente tem um novo lançamento dele com adição de gás. Ele é um vinho azeitado. Linha de frisantes, então são vinhos levemente gaseificados. O gás pode ser de fermentação própria ou também envasados na garrafa. Os nossos coolers é uma bebida mista de vinho de mesa, gás e sabor artificial. Keep Zero, sucos de uva com adição de gás. Lançamento da Aurora Zero Álcool, não é nada mais do que um suco também, mas envasado em garrafa de vinho. Ele é feito com uvas finas, que eu mostrei para vocês desde o ano passado. Temos os nossos espumantes, como de Foucault, espumante de entrada mais leve e envasado. Nossa linha Aurora, destacando o nosso moscatel, o mais vendido e também mais premiado da nossa vinícola. Ele conta com mais de 100 medalhas. Aurora Zero Álcool, também um suco apenas envasado em garrafa de espumante e com adição de gás. Nossa linha procedência, são uvas que determinam de um determinado distrito ou região. Nós temos Buriti, Laranjinha e Monte Belo do Sul. Alguma dúvida desse ritual, pessoal? Nesse ritual, nós temos vinhos jovens, premium e super premium. Vinhos jovens, eles são, como eu falei, envasados, prontos, envasados para o comércio rápido. Então, eles são um consumo mais rápido. Nossa linha premium começa aqui embaixo no Aurora Reserva. O modelo não passa pela barrica de carvalho. Já o ali dentro eu tenho uns tanques maiores que eu tenho aqui na Soledade. Na verdade, nós temos que fica nos tanques de 102 mil litros. Porém, não são os maiores que a Aurora tem, tá? Na unidade do Vale São Francisco, nós temos inclusive 500 mil e 500 milhões de litros. Então, é 10 vezes maior que o peixe que está ali dentro. Quem quiser elaborar, tem que elaborar. Podemos mais fazer essa aplicação e estamos substituindo pelos tanques de adicional que são aos poucos. Aqui na nossa vinícola nós temos em torno de 70 pipas. Hoje elas servem apenas para o armazenamento de vinho de mesa e do sangue de boi e caldo de pai. Dentro das nossas pipas, antes elas faziam todo o processo de fermentação. Dentro delas é formado o nosso cristal de pitacarato de potássio. Eu tenho um exemplo para vocês, eu vou erguer porque não sei se vai dar tempo de todos verem, tá? Ele é assim, roxinho, e quando é vinho branco, ele fica branco também um pouco amarelado, tá? Esta raspagem desses cristais, eles ficam dentro desta barrica, dentro destas, na porta ou ao redor também, os nossos cantineiros, pessoas da nossa produção que cuidam dos nossos vinhos, eles fazem toda a limpeza. Quando vocês terminarem de passar pelo setor, tem uma pequena porta, bem seguramente desta pipa enorme. Ela é bem grande e os nossos cantineiros fazem todo o revestimento e entram dentro desta barrica. Eles entram e
segundo setor e também pelo segundo túnel. É embaixo do nosso estacionamento. Dentro tem a imagem de Nossa Senhora do Carvalho, padroeira da cidade vizinha de Farroupilha. Alguma dúvida? Não? Utilizada há 20, 40 anos atrás. Ela é de cristal da uva branca, vocês podem passar a mão, tá bom? Temos também o nosso cartão postal, que primeiramente tem a bandeira do Brasil, em homenagem à nossa pátria, bandeira da Itália, em homenagem aos nossos imigrantes, e o restante da bandeira, homenagem a vocês, consumidores e visitantes. Ao final, falarei das barricas de carvalho. Alguma dúvida? Não? Oi. Dionísio. O deus do vinho. Dionísio é o deus do vinho. Que pena que não dá pra gravar o cheiro maravilhoso de uva. E a pessoa vai entrando aqui. Então, pessoal, aqui é o nosso último setor. Nós chegamos ao final da nossa apresentação e a gente está entrando na melhor parte, que é a degustação. Tá? Aqui, se vocês olharem para cá, nós temos algumas das nossas certificações. A Aurora foi a primeira vinícola a mostrar certificações internacionais. Então, nós temos a dizer que eu vim contigo. E a FSSC 22000, que é segurança de alimentos. Temos também algumas das nossas medalhas aqui. Aqui também ficam as nossas barrigas. Não ficou atrapalhando a minha? Não, acho que não. Não. Então, temos as barricas de carvalho. Elas servem para fazer a maturação e o amaciamento do vinho. Então, não fica aquela restringência no nosso paladar, mas a gente aproveita pela fruta-feira. Tá? Aqui, as barricas de carvalho não são produzidas no Brasil. Então, nós compramos elas bastante e nos Estados Unidos. Podia passar ali. Eu sei. Já a também, elas têm uma mais
Nossa, agora eu me senti na Itália mesmo. E a mais alongada para o espumante. Vocês podem permanecer com esse par do início ao final da degustação. Peço uma última gentileza antes de vocês começarem. Nós levamos umas taças utilizadas na última bancada. Aqui no final temos uma plaquinha. Para que a gente não, infelizmente não. Para que a gente não misture com taças sujas, com taças limpas, na verdade, tá bom? Boa degustação e aproveitem.